Começa o jogo. A partir de agora, a equipe de Visão entra em campo. André Ferreira, Heber Anacleto, João Duarte, Sérgio Dana e Tati Brasileiro. Esporte Divisão, uma visão diferente do esporte. De futebol e queremos a sua participação. É isso mesmo, para interagir, quem vai comandar as nossas plataformas de comunicação, ela vem chegando aí com aquela voz sensual. Uau! Tati Brasileiro, boa tarde, Tati. Boa tarde, André, tudo bem? Tudo beleza, graças a Deus, tudo tranquilo, firme que nem prego em areia. Isso é importante, hoje a voz não tá ajudando, não vai dar muito hoje não. Não? Não tá ajudando. E você tá com renite? Também. Ah, então tá bom. Então vai sem sensualidade hoje, fazer o quê? Não, a gente tenta, mas não vai sair aquela coisa, então melhor não, né? Reserva pro Ed. É semana de Dia dos Namorados, tem que reservar, né? É isso aí. Boa tarde, André, boa tarde, meninos, boa tarde, ouvinte do Esporte Divisão. Uma excelente tarde de sexta-feira pra todos. Muito bem, Tati. Oi, desde já. Chama o Joãozinho aí também depois, tá? Depois que você falar. Chamar o Joãozinho? É, chama o Joãozinho. Tá bom. Ouvinte, você pode interagir conosco de várias maneiras. Tem o nosso Facebook, Equipe Divisão, nosso Twitter, @Esporte Divisão. Tem o telefone do estúdio, é o 11 2063 6072. Desculpa, não entendi, Tati. Tava prestando atenção aqui no Felipe. Você tá anotando a receita de novo? Não, eu tô trocando com ele aqui. Ah, tá bom. Telefone do estúdio, código 11 2063 6072. Certo. Nós também temos o WhatsApp, que é o código de área 11 9 45 80 2344. Não. 2334. Então fala de novo, Tati. É, que tá difícil pra enxergar aqui, entendeu? 9. Seja bem-vinda. Tô na equipe certa, né? É, pois é. 9 45 80 23 34. É isso aí, Tati. Então eu aguardo todos. Agora chama o João aí, Tati. João, boa tarde. Fale boa tarde para os ouvintes, por favor. Muito boa tarde, Tati. Boa tarde, André. Boa tarde ao Felipão, que tá comandando os botões mágicos da Conectados. É E um isso boa aí. tarde mais do que especial pro nosso ouvinte do Esporte Divisão nessa sexta-feira, que está acompanhando aqui o Esporte Divisão. Tá feliz? Arrumou a namorada? Estar vivo é uma alegria. Estamos vivos, felizes. Ô, média. Boa tarde, Sérgio Dana. Boa tarde, André. Boa tarde, Tati, João, ouvintes que nos acompanham e que passam a nos acompanhar a partir de hoje, porque a cada dia nossa audiência cresce. E estamos aqui para mais um Esporte Divisão para falar das coisas do esporte. É isso aí, vamos falar bastante aí. Temos convidados, 2 amigos que vieram nos visitar, com muito prazer que a gente recebe vocês aqui. Muito legal ter vocês aqui com a gente. Grande parceiro de Altos Sambas da Vida. Fala aí, Renatinho. Olá, grande boa Renatinho tarde. Sete Cordas, beleza? Estamos aqui. Boa tarde, Esporte Divisão. Boa tarde, Tati, Sérgio, João, Felipe, Guga, o pessoal todo aí da Conectados. Muito legal o espaço aberto para o deficiente visual. Falar de esporte, uma visão diferente do esporte, eu acho que é a maior sacada. E para nós é um prazer, para mim é um prazer participar aqui com vocês desse programa aqui. Quando não acompanho, fico sempre querendo saber o que aconteceu, o que falaram, o que não falaram. E a gente está sempre junto com vocês, dando sempre a maior força. Eu fico muito contente de poder estar aqui junto. Valeu, Renato. Depois a gente te encaminha pra um bom psiquiatra aí, tá? Que tá acompanhando a gente aí. Nosso telefone da Márcia, da psicóloga. É isso. Grande Márcia. Beijo pra Márcia. E aí, Marcinho, boa tarde, cara. Boa tarde, galera da Conectados e do programa Esporte em Divisão. Não, é Esporte Divisão, desculpa, gente. É isso mesmo. Atrapalhado. Tá certo. Faz É a parte. primeira vez que eu
que eu tô no estúdio de rádio, né? Opa, que legal. Opa! Aí eu fico nervoso. Mas muito obrigado pelo convite aí do João, do Weber, que não está por aqui, né? Mas fica o agradecimento aí. E é isso, gente. Boa tarde pra todos. Ficar nervoso, Marcinho, pede pro João fazer uma massagem que ele faz uma ótima. Pelo amor aí. de Deus, não faz Ele é isso, especialista nisso aí. Não, pelo amor de Sai Deus. fora! Ai, vamos fazer essa campanha, né? Quem sabe o João arruma uma namorada fazendo esse tipo de campanha. Você então, acha? Dia 12 aí. Não, ninguém merece o João. Até o dia 12 ele vai arrumar. É isso aí, pessoal. É nesse clima de descontração que começa o Esporte Divisão desta sexta-feira, 10 de junho de 2017. 10 de junho, não. 9. Por que eu tô atrapalhado assim? Você tá querendo antecipar alguma data. É, o dia dos namorados. Então começa o Esporte Divisão desta sexta-feira, 9 de junho de 2017. Esporte Divisão. Eu sei por que eu tô assim, cara, porque eu tive que acordar cedo hoje pra acompanhar jogo do Brasil. Seleção brasileira em campo hoje, 7 horas da madrugada. Brasil e Argentina. E depois desse jogo eu tive a certeza de que a situação financeira do país não tá boa mesmo, porque o Brasil tá perdendo até pro mercado da Argentina. Que beleza, hein, cara? E aí, todo mundo acompanha esse jogo aí? O que vocês têm pra falar de seleção brasileira? Primeira derrota de Tite no comando da seleção, uma hora ia acontecer mesmo, mas nada interfere, nada atrapalha esse brilhante trabalho desse excepcional treinador que vai levar o Brasil ao Hexa, não tenho a menor dúvida disso. Fiquem à vontade, João, Sérgio, Renato, Márcio, Tati. Bom, o mercado fez tipo cotação da Bolsa de Valores mesmo, né? O mercado foi em alta, fez o gol, depois terminou em baixa e saiu. É boa. Então foi meio que cotação da Bolsa de Valores, assim. É verdade. Olha, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: jogo amistoso é uma coisa muito parecida com dançar com a irmã. É um negócio muito chato, mas enfim. Ah, depende, minha irmã dança pra caramba. Não, peraí. Calma. Muita Peraí, calma. como assim dançar com a irmã é chato? Meu irmão nunca falou que era Ah, chato é dançar comigo. chatíssimo. Bom, mas. Se ele falar que é chato dançar comigo, quando ele me pedir uma coisa, eu não faço. Ah, bom, aí é chantagem. Bom, mas o fato concreto é o seguinte: para a seleção argentina foi um jogo excelente. Por quê? Estreou um novo treinador. Eles esperam conseguir com esse novo treinador. Sampaoli. São Paulo. Aliás, esse nome ajuda, viu? É um nome bom de treinador. Eles esperam conseguir com esse novo treinador o impacto que nós conseguimos com o Tite. E nada melhor que uma vitória numa primeira partida contra o Brasil. E tem tudo pra conseguir, viu? Que é um ótimo treinador também. Até porque os treinadores, na minha opinião, eles se equivalem, né? O Sampaoli, que vem de bons trabalhos aí na seleção do Chile, que fez milagres, fez a seleção do Chile ser campeã pela primeira vez, né? Então, Mas o Tite é mais bonito. bom, enfim. Mas pode concluir, Sérgio, seu raciocínio. Não, tudo bem, estamos aí. Acontece que para a seleção brasileira, na verdade, o jogo acrescentou muito pouco. Foram feitos alguns testes que acabaram não tendo qualquer significado, os jogadores não tiveram essa performance extraordinária. A Argentina fez o seu gol, o Brasil no segundo tempo perdeu vários gols, Gabriel Jesus desta vez não conseguiu ter aquela performance desejada, ele parecia muito ansioso. Foi parar no hospital, né? Exatamente. Mas, Sérgio, o que eu gostei do Gabriel Jesus foi a efetividade dele. Ele teve presente, ora no ataque para fazer o gol e ora na defesa para marcar. E o Jesus Tite, é onipresente. E o Tite, é isso aí, ele fez usar o nome. E o Tite gosta muito desse tipo de jogador. E posso comentar rápido do jogo? Pode, É um ué. programa de Você tá esporte, aqui é né? pra isso, né? Eu Sim, acho, né? né? Então, o jogo que Não sei se teve... o Sérgio tinha concluído, mas pode, Pode, né? Mas também não tem muito o que dizer, não. Bom, o jogo que teve dois tempos distintos, né? O primeiro tempo que foi mais equilibrado, chance para ambas as equipes. A Argentina teve chance com o Di Maria, que mandou bola na trave. O goleiro Everton também fez algumas defesas. O goleiro Romero também foi muito bem. É um goleiro que vem crescendo aí de produção no decorrer dos anos. Onde ele joga? Ele joga no Manchester United. Ah, tá. Sabia não? É, Eu Marinho. também não sabia não, Marinho. Já o segundo tempo, o Brasil tomou conta do jogo. Foi ataque do Brasil contra a defesa da Argentina. O Brasil merecia pelo menos um empate. Não sei o que o Sérgio pensa desse jogo, mas pra mim esse jogo teria que ter terminado empatado.
Eu entendo o seguinte, o Brasil realmente melhorou no segundo tempo, mas eu entendo que o merecimento em futebol está naquele que fez gol Claro. e que a arbitragem não teve interferência. Claro. Como nada disso aconteceu, tá tudo certo. Não, futebol é bola na rede e eu acho que o Brasil perdeu. Não que é bom perder, né? Perder acho que não que é bom. Mas o Brasil perdeu em ocasião bacana, já tá classificado pra Copa. Se tem que perder, é melhor perder agora pra ir na Copa já com o time base que o Tite já tem, né? Ele já tem o time base. Claro. Ele utilizou esses 2 jogos, né? Que terça-feira o Brasil joga nesse mesmo horário contra a Austrália. Ele utilizou esses 2 jogos pra teste. Eu só acho que o Fagner... Como se comporta a seleção sem Neymar, né? Isso. Eu só acho que o Fagner não foi muito bem e o Rafinha merece uma chance. É verdade. Renato, Márcio, querem comentar a seleção brasileira? Olha, eu acho que, quanto ao Fagner, eu discordo do João. Eu acho que o Fagner, ele fez alguns lançamentos legais, sim, no primeiro tempo. No segundo tempo, ele não foi bem mesmo, tanto que foi substituído. E, na minha opinião, teve apito amigo argentino, sim, porque a cotovelada do jogador em cima do Gabriel Jesus, que foi o que tirou ele do jogo, merecia ter sido punido pelo menos com um cartão amarelo. E aí ficariam 2 cartões amarelos para o Brasil e 2 para a Argentina. E ficaria tudo empatado, né? E não teve nada, o juiz não deu nem falta. Então, para mim, teve apito amigo argentino, sim. E é companheiro dele no Manchester City, hein? O Otamendi, imagina. Exatamente. Assim, Otamendi que já jogou no Atlético Mineiro, né? E é muito verdade. ruim. Sabia não? É, Marinho. Sabia não, Marinho? Ah, Você vai ficar aí, Marinho. Claro, fica quieto. Pois é. tô cansado, velho. Você assistiu o jogo, Márcio? Não. Você torce pra quem, Márcio? Eu sou corintiano. Ah, agora deu uma equilibrada aqui, né, cara? Porque temos 3 São Paulinos, Tati, João, Sérgio, eu, Santista. Agora tem 2 corintianos, o Márcio e o Renato aí. E temos o Felipe também, flamenguista. Aliás, Felipe, eu peço desculpas pra você que não cumprimentei com boa tarde. Perdoe-me, pode dar chicotada aqui, Felipe. Boa tarde, Felipe Rosa. Imagina, rapaz, uma satisfação estar aqui com todos vocês. Muito obrigado aos nossos convidados aí por estarem junto com a gente, aos ouvintes que estão vindo aqui, o nosso Esporte Divisão. E estamos aí para mais uma sexta-feira para passar mais um programa de esportes. E tamo junto nessa, rapaz. Vamos junto, vamos lá. O flamenguista tá preocupado, Felipe. Tati, você não assistiu o jogo, mas eu vou explicar pelo fato do seu trabalho, certo? Certo. É isso aí. Então faz o seguinte pra gente, Tati. Passa as redes sociais aí novamente pra quem quiser interagir com o Esporte Divisão. Falar de seleção brasileira, falar do que quiser. Já tem até pergunta, já tem Então manda. ouvinte interagir. Não, mas não é bem sobre a seleção brasileira, é sobre o clássico tá. Corinthians e São Paulo. Opa. Daqui a pouquinho. Ok. Então, beleza. Tô sabendo que tem até áudio de ouvinte hoje, Olha. tá sabendo? Não. Eu gosto da comunicação do André, enfim, né? Ouvinte, você pode interagir conosco de várias plataformas, tá? Temos o WhatsApp, que é o 11 9 45 80 23 34. Repetindo, 9 45 80 23 34. Tem também, você pode acompanhar pelo YouTube. Estamos no YouTube. YouTube! Exatamente, Opa. você pode acompanhar os nossos rostinhos, saber quem somos nós. Credo. Por que, credo? Da minha parte eu tô falando. Ah, tudo bem, né? Somos uma equipe, né? Então o credo é geral. No YouTube nós estamos como Conectados Rádio. Uau! Então você pode dar uma like, curtir. Dá o quê, menino? Uma like. O que é isso aí? Curtir, Ah, tá. mandar mensagem também. Entendi. Tem também o Twitter, Esporte Divisão, e também a nossa página Equipe Divisão no Facebook. Tá certo, então. A voz não tá tudo isso, mas acho que melhorou um pouco, né? Não, fechou, tá? Linda como sempre, Tati. Não Ah, se preocupe. obrigada. É isso aí, seleção brasileira então que volta a campo na terça-feira, 7h05 da madrugada novamente. Isso. Enfrentará a Austrália. Retrospecto de Brasil e Austrália, totalmente favorável à seleção brasileira. 7 jogos, 5 vitórias do Brasil, 1 vitória da Austrália e 1 empate. Sendo que o último confronto foi em 2013, no dia 7 de setembro, no Mané Garrincha. Terminou 6-0 para o Brasil. Uau. Meia dúzia. Gols de Luiz Gustavo, Ramires, Alexandre Pato, Neymar e 2 de Jô. Opa! É isso aí. Beleza, então? Fechamos Beleza. seleção brasileira? Beleza? Mandar mais um beijo pro Tite. Eu gosto do Tite, viu? Também, Tite sem contar que ele tem presença, né? Senhor é Adenor. bonito. Olha, Dona Leonardo Bach. Isso aí. Ele realmente, ele é um homem de presença, concordo. É bonito mesmo. É. Não, que isso aí? Que isso aí, Felipe? Não, aí não. Só porque ele falou que o Tite é bonito. Beijão, Tite.
4h19, seu Esporte Divisão, uma visão diferente do esporte. Esporte Divisão. Olha o João já se imaginando Opa, entrando no Camp Nou, Que maravilha. mão dada com o Piquet. Não, isso é por sua conta. Então Acho tá. que é você, É né? com o Busquets. Não, sai fora. Com a Shakira. Ah, tá. Com a Shakira, com a Gisele Bündchen, Depois disso você acordou? com a Angelina Jolie. Você acordou? Mas enfim, o assunto é futebol, né? É o nosso programa que sempre deu espaço pra Champions League. Terminou no último sábado com a 12ª com... Caramba, outro dia a gente tava falando de lá 10ª, agora já Isso, foi a 12ª. É. Real Madrid campeão da Champions. Pinceladas rápidas, João, Sérgio, Renato, Márcio, Tati, Felipe. Vamos falar de Champions League aí. Olha, André, foi um placar inesperado, né? Até porque a Itália carrega aquele estigma de saber se defender muito bem. E, sinceramente, o placar de 4-1 foi o placar que eu não esperava. Eu achava, torcia pra Juventus. Mas no programa eu palpitei aqui que é da Real Madrid, pelo fator Cristiano Ronaldo, né? Que mais uma vez foi extremamente decisivo. E Eu torci pela Juventus, achava que a Juventus podia ganhar até 10 minutos de jogo. Depois eu vi que tremeram. acho que foi um aí sem placar chance. inesperado. 4-1, Até 10 minutos. Depois não foi inesperado, não. Tremeram. Tremeram. concordo. É. Sérgio? Bem na linha de que vocês disseram, também esperava que a Juventus fosse resistir, mas nós tivemos dois tempos. Um primeiro tempo em que os dois times jogaram, no segundo só um jogou, né? Pois é. Aí complicou. Cristiano Ronaldo chegou ao gol de número 600 da carreira. Não sei quantas conquistas mais de Champions League ele já tem agora. E vai ser eleito novamente o melhor do mundo no final do ano. Ele tem 4. Ele ganhou Uma pelo 3 Manchester e 3 3 pelo com Real. Isso. E vai ser novamente eleito o melhor jogador do mundo no final do ano. Concorda, Renato? Depois que o Cristiano Ronaldo fez o primeiro gol, eu falei, acabou a graça. É, verdade, verdade. Acabou o jogo. Nem o empate do Mandzukic serviu pra aliviar um pouquinho, né? Enquanto tava 0-0, ainda queimava a esperança. Se bem que eu achava que eram favas contadas também, que ia dar Real Madrid. Pois é. E agora vamos esperar aí a próxima temporada da Champions League. E você sabe que o Esporte Divisão vai estar acompanhando novamente. Beleza, gente? Beleza, Opa. só fiquei triste com uma coisa. Por que você ficou triste? A gente não vai mais ouvir essa musiquinha. Mas se quiser a gente põe, não tem problema não. A gente põe a mais bonita ainda, que é a da Lampions da League. Lampions League, aquela É. tem uma Ah, é sanfona da- joia. Aquela lá aquela é melhor, hein? É verdade. Pois Concordo. é. Aquela tem uma sanfona joia, viu? Então tá certo. Muito bom, vamos ouvir no finalzinho dela. Bonito. Já deixou saudade, já. Eita, bicha Oh, bonita. maravilha. Agora voltamos à realidade praticamente idêntica da Champions League, falar de futebol brasileiro, Copa do Brasil. Antes, vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro Felipe dar um recadinho aqui, né? Porque sabe que vem aí uma semana da comunicação Opa! muito legal aqui na Conectados. E, bom, o resto o Felipe termina aí com um recadinho pra vocês aí, ó. Seu Felipe. Olá, gente. Só deixar um recado aqui importante. Dos dias 10 a 14 de julho vai rolar a primeira semana da comunicação aqui na Rádio Conectados. E é claro que você não pode perder mais esse grande evento da melhor web rádio do Brasil. Serão diversas palestras e uma delas é sobre o futuro da rádio com o radialista e jornalista Irineu Toledo do grupo Clube da Voz. Opa. Então, se você quer saber o que pode acontecer com a rádio no futuro, acesse o site www.radioconectados.com.br e se inscreva. Aí lá você vai encontrar a agenda completa com todas as palestras que vai ter e te garanto que tem muita palestra boa, viu, gente? E essa é mais uma realização do projeto Conectados FUNSAI. Opa! Ó, aprovado, hein? Cara, Esporte Divisão. Galera, voltando a falar de futebol brasileiro agora, no começo da semana tivemos aí o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. E eu vou passar os confrontos aqui pra vocês debaterem um pouco. Atlético Mineiro e Botafogo, Santos e Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, Grêmio e Atlético Paranaense. É com vocês. Quem passa aí? Já vão dando os palpites também. eu acho que o Palmeiras vai passar pelo Cruzeiro, né? Palmeiras e Cruzeiro que em 2015 tiveram
né? Teve um jogo memorável, né? Com grande atuação do Gabriel Jesus. Sabia não? Que arrebentou lá no Mineirão, né? Acho que foi o sabia, melhor nem jogo lembro. dele como profissional, né, André? Não O sei, não lembro. Acho que foi o primeiro jogo assim que ele começou a arrebentar mesmo, né? Porque ele teve alguns jogos irregular, né? Um jogo jogava bem, outro jogo jogava mal. Jogos irregulares para um garoto de 18 anos é super normal. Não, sim, mas nós vemos no Brasil, né? O torcedor cobra resultado rápido. Mas enfim, passa Palmeiras, Santos e Flamengo. Santos, um abraço, Ademir, que adora o trabalho do técnico Zé Ricardo, hein? Ademir lá de... Isso, tá ouvindo a gente, é fanzaço do Zé Lá de Caldas Ricardo. Novas? Isso. Valeu, Ademir, abraço. Acho que o Atlético Mineiro elimina o Botafogo e o Grêmio, que na minha opinião tá fazendo uma campanha surpreendente no ano, né? Depois que perdeu o Douglas, né? Contundido, passa pelo Atlético Paranaense. Rapaz, você acha que os caras do Grêmio vão querer fazer corpo mole pra derrubar o Renato Gaúcho e perder a oportunidade de ter a filha dele, Carol Portaluppi, lá perto? Não. Eu dava o sangue todo Vai o jogo, dar rapaz. vida. Eu corria, exatamente. Tô cansado, velho. Fica aí você, azar é seu, eu não tô não. E aí, Sérgio, e você, os palpites? Olha, aí? é mais ou menos na mesma linha, apenas eu discordo em Santos e Flamengo. Pra mim, o Flamengo se classifica. De catarse. Eu não sei como é que o Flamengo vai se virar com uma série de jogadores da mesma posição que ele está contratando. Parece que o Giovânio também deve vir para o Flamengo. Tem possibilidade de ir para o Santos, mas o Flamengo está com dinheiro com a transferência do Vinícius Júnior e o Santos, na verdade, não está nessa situação. Então eu acredito que os classificados sejam estes, mas eu vejo chances para o Cruzeiro, até porque o Mano Menezes é um técnico copeiro. Ele o Palmeiras pode não tá bem. Palmeiras não está bem, se bem que eu não sei até quando o Palmeiras vai assim, né? Já o Botafogo é muito complicado, porque o Botafogo está jogando graças à extrema habilidade do treinador Jair Ventura. O elenco é limitado, ele está sendo obrigado a lançar jogadores assim muito novos, o caso do Igor Rabelo, que o ano passado estava jogando a Copa do Rio Grande do Sul, lá com o São Paulo, com uma série de outras equipes. E eu acredito que o Atlético passe, o Grêmio passa, o Palmeiras passa raspando, creio, não tenho tanta certeza assim, e o Flamengo deve vencer o Santos. Renato? Atlético Mineiro, Flamengo, Ei. Cruzeiro e o outro time é o Atlético Paranaense ou Grêmio? Atlético Paranaense, Grêmio. Grêmio. Até a pé nós iremos. Márcio concorda? Só tem uma coisa a dizer, com um bom corintiano eu vou torcer contra o Palmeiras, claro, né? O Palmeiras com essa seleçãozinha, esse time que montou aí, até agora não diz ao que vem. Nada, verdade. E a Tati? A única coisa que eu tenho certeza é que o Santos não ganha, não. De catar também. Ai, tá de sacanagem. Felipe também concorda, né, Felipe? Olha, de coração eu quero acreditar que o Flamengo vai ganhar esse jogo, mas eu acho que pela formação técnica, concordo com os comentários, inclusive, mas acho que o Flamengo vai levar Atlético Mineiro, que fez excelentes contratações para o ataque, e o Grêmio, né? O Grêmio tá jogando muito, né? Com certeza. É verdade, não vai dar nada isso aí, não vai dar esse Santos. Isso e sendo totalmente parcial, tá? Tá bom, claro. Nada, ninguém sabe que você é Jornalismo santista. Futebol Clube. Boa, esse, isso né? mesmo, Renato. Tá aí. Ninguém sabe que você é santista. Vamos lá pro Campeonato Brasileiro, vai falar da nossa praia que vai começar aí a sexta rodada. Sexta rodada. Coringão líder. Tem o que, Tati? Pode falar. Tem uma dúvida. Manda. Até me questionaram, não sei se você vai saber responder, os meninos. Sim. Por que nós estamos na sexta, mas por que a quinta rodada os jogos foram todos durante a semana? Tem alguma explicação? Não, agora vai ter jogo assim sempre, né? Segunda, Você quarta precisa- e domingo. tô cansado, velho. Sempre que não houver Copa do Brasil ou Libertadores, vai ter jogo que você precisa preencher. Primeiro, o calendário da TV. Esse é um aspecto. Que é quem paga. E o segundo é que você não tem datas disponíveis para fazer tudo. Então você é obrigado a fazer algumas rodadas no meio da semana. Porque o mais certo mesmo seria que em data FIFA não tivesse campeonato brasileiro, né? Esse Com era certeza. o maior respeito aos jogadores. O Brasil... Pode falar, Quer Renato. dizer, você é premiado, aqui no Brasil você é prejudicado porque você é bom, porque se você é um bom jogador e vai para a seleção, você é prejudicado aqui no campeonato, seu time é prejudicado, né? É Então você complicado. perde por ter valor. É complicado. A gente chega lá ainda. A gente tá... Em organização a gente tá igual a Champions League. Daqui a pouco a gente chega lá também em calendário. Aliás, nós temos o hino do Brasileirão também, né? Qual? É exatamente esse o problema. Não tem. Tati, tá em mãos aí os jogos da sexta rodada?
Tá. Então passe pra gente. Eu não tô vendo daqui, Tati, você tá por isso. Você não tá me vendo? Não, tô não. Poxa, que triste, né? Vou reclamar, sei lá, com quem eu vou reclamar. No pique, Tati! Vamos lá, sexta rodada. Vamos começar pelos jogos de sábado. Palmeiras e Fluminense, na Arena Palmeiras às 16 horas. Vasco e Sport, às 19 horas no São Januário. Botafogo e Coritiba, isso já no domingo, no Engenhão às 11 da manhã. Tem o grande clássico, Corinthians e São Paulo no domingo, às 16 horas na Arena Corinthians. Vitória e Atlético Mineiro, também no domingo, Barradão às 16 horas. Ponte Preta e Chapecoense, no Moisés Lucarelli, também às 16 horas. Avaí e Flamengo, na Ressacada, também às 16 horas. Meu estádio. Seu estádio, né? Cruzeiro e Atlético de Goiás, também no domingo, às 18h30, no Mineirão. Atlético Paranaense e Santos, na Arena da Baixada, às 19 horas. Aí, André, pra você assistir. Sim. E no clima dos Dias dos Namorados, segunda-feira, Grêmio e Bahia, na Arena do Grêmio, às 20 horas. Beijo, Carol. Não errei, tá vendo? Tá vendo, primo? Não errei hoje, hein? Isso aí. Não, Tati, e tem agora faça o seguinte, Tati. Oi. Emenda que você tá falando e chama um intervalo pra gente aí, por favor. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. Dá tempo de você tomar uma água. Uau. Esperamos por você. Ah, ele nem quer chamar o intervalo, tá vendo? Estamos de volta com o Esporte Divisão. Uma visão diferente do esporte. 4 horas e 34 minutos, estamos de volta com o Esporte Divisão, uma visão diferente do esporte, aqui na sua Rádio Conectados. Antes da gente falar de Campeonato Brasileiro aqui, só fazer uma menção honrosa, olha que bonito isso. Nosso programa é Esporte Divisão e a gente fala de outros esportes. Tá rolando lá na França, um torneio de tênis, né, um dos mais charmosos, aí, Grand Slam mais charmosos, Roland Garros. E que Guga, né, que consagrou o nosso Guga, né, Gustavo Kirten, Que é tricampeão. torcedor do Avaí. Torcedor Sabia, do Avaí. não? É, Marinho, torcedor do Avaí. E ontem, quinta-feira, completou 20 anos da primeira conquista de Guga lá no Roland Garros. O manezinho da ilha até então desconhecido, número quase 100 do mundo, chegou lá, foi ganhando jogo. E, de certa forma, popularizou o tênis aqui no Brasil, né, já que ninguém nem sabia regras de tênis, nem sabia nem como jogava. E o Guga brilhantemente venceu em 97, depois venceu de novo em 2000, venceu 2001. E é um dos grandes ídolos do Brasil, um dos grandes heróis esportivamente falando do Brasil. O grande Guga venceu o Sergi Bruguera, o espanhol, na final por 3-0. Não deu chance, deitou, enrolou e colocou o Brasil lá em cima em Roland Garros. Certo, gente? Certo. Muito bem. Parabéns, Guga. Valeu. E agora vamos para o nosso Campeonato Brasileiro. Vamos falar de quem, Felipe? De quem? Palmeiras. Aê. Opa. Ele não gosta do Palmeiras, ele é flamenguista, ele não gosta do Palmeiras. Aí fica assim, entendeu? A gente combinou aqui. Falei, fala tremendo. Fala tremendo. Palmeiras, gente. Palmeiras que tem jogo amanhã, 4 da tarde, no Allianz Parque. Vai enfrentar o Fluminense, o tricolor carioca. Deita e enrolem aí sobre Palmeiras. Vamos lá, João. Esporte Divisão. Uma visão diferente do esporte. Aí sim, hein? Ô, Mas coisa sim, que você não é palmeirense? Não, mas é legal falar do clube com hino, né? Vai, não. vai. Olha, o Palmeiras que perdeu, né? Perdeu na última rodada pelo placar de 1-0 não contra a equipe do brinca. Curitiba. Aham. Palmeiras que vem fraquejando, né? Não tá conseguindo utilizar o elenco da maneira devida, né? Jogadores que lá estão não estão conseguindo render, né? O Palmeiras que contratou Rafael Veiga, que até agora não vingou. E o Cuca, André? O que vocês acham do Cuca? Quais alterações ele tem que fazer pra... Eu acho a calça vinho dele ridícula. Nossa senhora. Do Cuca. Vamos escrever ele no Esquadrão da Moda? Escrevendo quem? No Esquadrão da Moda. Que susto. Pra ele aprender a se vestir melhor. Agora o Palmeiras que tem problema nas laterais, né? Na lateral direita, lateral esquerda. E o Vitor Luiz, hein? Por que não aproveitar o Vitor Luiz, que era um jogador prata da casa, né? Que ele tá no Botafogo. Tá no Botafogo, antes passou pelo Ceará. E por quê? Em vez de aproveitar o Vitor Luiz,
aproveita o Egídio, né? Não sei, pergunta pro Sérgio. Até agora no Disse Aqui veio. É. E aí, Sérgio, você tem a resposta? Olha, o problema é o seguinte, o que a gente vê é que o Alexandre Matos gosta de contratar. Muito. Só que uma hora a conta chega. Não, a conta chega, mas não é pra ele, né? É pra senhora Leila Pereira ou pra direção do Palmeiras. O que acontece é que o Palmeiras desperdiçou jogadores muito bons. O caso do Vitor Luiz, o João Pedro para compor elenco seria um jogador interessante. Esse Vitinho mesmo que não está sendo aproveitado é um bom jogador. Eu teria renovado com o Gabriel Giroto, que hoje tá brilhando no Corinthians, por Acho exemplo. que é o Gabriel, não é o Gabriel André? Giroto. Ah, tá, não é o André da Chapecoense. Não, o Andrei, ele é o Andrei. Andrei, é. Que passou pelo Palmeiras também. Passou pelo Também Palmeiras passou, sem por isso que eu me brilho. confundi com esse aqui. É, Você tá gostando, Renato, do Palmeiras assim? Olha, eu tava comentando isso ali fora, antes da gente entrar no estúdio, que existem elencos e elencos com nomes e jogadores que não jogam e tem só nome. Então o elenco do Palmeiras ele veio muito reforçado e desde o começo do ano se coloca em cima do Palmeiras uma expectativa muito grande que o time ainda não soube como como é que eu posso dizer, como dar vazão a todo o apelo da torcida, ou tudo que a torcida acha que o time faz. Então, o técnico mandaram embora o técnico que veio Eduardo Batista. só para segurar lugar, na verdade, porque se o Cuca disse que ia voltar, por que então o Cuca não colocou um treinador que faz o mesmo trabalho na mesma linha dele, para que não mudasse na cabeça do jogador? O jogador tem que dar um nó na cabeça, né? Porque mudou tudo quando o Cuca saiu e veio o Eduardo Batista. E agora tem que voltar todo mundo ao estilo Cuca de ser. E quem não conhece tem que ficar conhecendo em 2 partidas, porque a torcida também não tem paciência de esperar. Então, eu acho assim que os nomes que o Palmeiras tem podem até ser bons nomes. Na minha opinião, alguns são refugos, mas podem até ser bons nomes. Mas não tem jogado o que deles se espera. Vocês estão ferrados. Chegou alguém agora no Esporte Visão que fala que entende de futebol. não. Olha, ô André, Oi. tá tendo Opa. uma campanha interna para o caso do João, melhor o João começar a ficar preocupado, hein? É o Que Eber, campanha? o Eber que tá organizando a campanha pra tirar você. A Paquita quer me tirar do esporte da equipe, né? A Paquita. Ô Márcio, tá ruim o Palmeiras assim ou tá ótimo pra você? Sinceramente, eu quero mais, cara. Ô, louco. Falei, eu disse, eu quero mais. Ai, tá certo. Olha, o Palmeiras, André, que tá estudando contratar mais um atacante. E agora eles estão querendo contratar o atacante Richarlison, de 20 anos. Atacante do Fluminense. E aí, o que vocês acham? O Richarlison, que pra quem não sabe, no começo do ano teve uma proposta do Ajax de 9 milhões. E a equipe do Fluminense não quis liberar. Olha, eu Ele nem joga amanhã, né? Nem joga amanhã. O Richarlison é um bom jogador, mas não vai resolver o problema do Palmeiras. É um jogador de velocidade, um jogador inteligente. Só que se o Palmeiras quer um jogador para conclusão, o Richarlison não vai resolver. Bom, Na verdade, eu acho que ficar contratando pro Palmeiras não vai resolver. Eles têm que resolver o problema de preciosismo que eles têm no elenco deles. também acho, Renato. E tem um outro problema no Palmeiras. O Palmeiras tem um problema da falta do Moisés. Que é um jogador peça, chave. Era a peça-chave no time do Cuca. E a contusão do Moisés fez com que o time perdesse esse jogador e não há outro similar no elenco do Palmeiras, aliás, no futebol brasileiro. Mas é difícil de desculpa, achar. mas quando que o Moisés se contundiu? Já no começo do ano. Mas depois disso, quantos jogadores que o Palmeiras contratou, tanto de dinheiro que é investido, não podia trazer um, pelo menos, ali que fosse similar ali ao Moisés, que fizesse a mesma Mas esse é função? o problema, André. Se a gente começar a pensar no futebol brasileiro aqui internamente, você não tem um jogador que possa executar aquelas funções daquela maneira. Ah, mas outro daria jeito. O Flamengo foi lá buscar o Everton Ribeiro. É um jogador que você sabe que no futebol brasileiro já deu certo. Agora um time, Sérgio, desculpa, que gasta milhões como o Palmeiras gastou. Tá nessa draga por causa do Moisés, que é um bom jogador, é um grande jogador, mas chega a ser até inadmissível. Existem alguns outros problemas internos, seguramente. Aí sim, Que aí um dia vão vir à tona. Mas o caso do Moisés é um caso complicado para o Palmeiras, que o Moisés era realmente a base do time do Cuca. E o caso Barrios também, né? Porque o Palmeiras quer gastar dinheiro com atacante, ó, o Barrios aí, que passou pelo Palmeiras, tá arrebentando no Grêmio. Mas no Palmeiras provou também que não deu certo. Será que não deu certo? Jogou, não jogou?
Será que ele não merecia uma sequência? Jogou algumas partidas só, e agora o mais divertido é o seguinte, o Barrios está fazendo gols fiado, porque o Palmeiras está pagando o salário dele. Pois é. É. Tati, Oi. sua vez de passar aí Minha vez? comunicação. Olha, só um comentário. Eu acho que eu já sei por que o Moisés se machucou. É. Ele foi abrir o rio. Ele não vai na abertura do Mar Vermelho? Bom, acho que depois dessa... Sabia dessa, Marinho, você? Tenho certeza. Sabia não. O cajado escapou da mão dele. Sim, caiu no dedinho mindinho. Sabia não? Sabia não. Ai, Marinho, não sabia. Ah, tô cansado, Eu velho. também, Marinho. Marinho, eu tô te chamando lá fora. O patrão tá te chamando lá fora. Ah, Tchau. Então, você pode interagir conosco. Tem o WhatsApp, que é o 11 945 80 23 34. Repetindo, 945 80 23 34. 11 2063 6072. Tem o Twitter, Esporte Divisão, e a nossa página no Face, Equipe Divisão. Daqui a pouco eu começo a mandar os beijos, mas especial a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Perfeito. Estão vendo nossos rostinhos, estão vendo nossos convidados, ver como nós somos organizados. Aham. É isso aí, então. Chegou Palmeiras, acabou. Encerramos, vamos ver amanhã, 4 da tarde, Allianz Parque, Palmeiras e Fluminense. E se não ganhar vai ficar complicado. Certo? Certo. Vamos falar do peixe então? Vamos descer a serra? Vamos que vamos. Vamos pegar uma carona, descer a serra? Vamos pra praia? Vamos. Ei, Vamos surfar? Vamos falar do time do Guga então agora um pouquinho aí. Guga que nos abandonou hoje. Ah não, ele tá aqui atrás de mim aqui. Esporte Divisão. Dali peixe. Santos de técnico novo, Levir Coupe assinou o contrato essa semana, porém só estreia na quarta-feira no clássico contra o Palmeiras na Vila Belmiro. O time que enfrenta o Atlético Paranaense domingo às 19 horas lá na Arena da Baixada será comandado ainda por Elano Brumer. Isso. Então manda do peixe aí, sem Lucas Lima ainda, hein? Lucas Lima volta provavelmente contra o Verdão. Lucas Lima que tem ótimas histórias contra o Verdão, hein? E o Vitor Ferraz, hein, André? O Vitor Ferraz que fez o gol, né? De Pra falta. mim já merece uma chance na seleção. Também. Como diria o Vanderlei Nogueira, o Santos ganhou no Bico do Corvo, na Bacia das Almas, contra o Botafogo. O Santos que, diferente dos últimos anos, André, tá em queda no que diz respeito à ofensividade, né? O Peixe que em 4 jogos, que em 5 jogos marcou 4 gols. Isso tá totalmente fora da realidade dos anos anteriores, né? O que se deve a essa queda de rendimento do Peixe, André? Não sei. Ué, Renatinho, Márcio, Sérgio, Tati. Olha, o problema do Santos é o seguinte: perguntar Renato pra e mim? Ricardo Oliveira não são mais os mesmos, e é curioso o seguinte: no começo do ano, nós dizíamos, o Santos fez contratações cirúrgicas, que vão resolver todos os problemas da equipe, sobretudo em termos de banco. A coisa não andou, pelo menos com o Dorival. Vamos torcer para que com o Levi ande. E tá claro que internamente havia problemas, tanto assim que a primeira providência do Elano foi trazer de volta Marcelo Fernandes e trazer o Vecchio para o time. Reintegrou, né? Pois é, não esperou nem o defunto esfriar, né? Não. Acabou num dia, no outro já tava lá. O que você Eu acha acho desse que Santos aí, Renato? Que perdeu pro seu timão, né? O futebol, ele tende a ressuscitar velhos nomes, né? Então, é interessante, nessa fase do futebol, o Santos apostar novamente em Levir Coupe. Na minha opinião, de forma errada. O Corinthians prova, com o Fábio Carille hoje, que compensa muito mais você apostar em novos nomes do que ir para velhos treinadores aí que, na verdade, tiveram apenas passagens discretas por alguns clubes. Então, sinceramente, não concordo com a contratação do Levir Coupe, não vai ser uma boa para a torcida santista. E o Dorival Júnior não sabia trocar, né? O Dorival Júnior não sabe fazer substituição, isso Não. tem muito tempo. E a diretoria do Santos sabia disso e foi mantendo ele lá, foi mantendo. E aí agora o pote esgotou, a água caiu
e resolveram trocar. Mas, na minha opinião, trocou 6 por meia dúzia. Mas com relação ao Levir, eu acho que diferente do Celso Rotti, diferente do Oswaldo de Oliveira, o Levir, ele evoluiu, né? Ele faz jus ao nome, né? Burro com sorte, né? O livro que ele lançou. Ele que já treinou o Atlético por 2 vezes, né? Na Série B, depois foi treinar clubes no Japão, aí voltou pro Brasil, treinou o Atlético, foi campeão da Copa do Brasil. Na minha opinião, fez um bom trabalho no Fluminense, dentro das possibilidades do que ele podia fazer naquele momento, ele fez um bom trabalho. Praticamente tirou o Fred, que naquele momento estava fazendo mal pro elenco. Eu acho que o Levir é um bom nome sim pro Santos. Vamos ver aí os próximos jogos que nos aguardam. Eu tô entre você e entre o Renato. Concordo com um pouco que o Renato falou, concordo com um pouco que você disse também. Então vamos aguardar. Certo, gente? Certo. Vamos falar agora do majestoso que vai acontecer domingo neste Esporte Divisão desta sexta-feira, 9 de junho de 2017, 4h48. E aí, gente, Corinthians e São Paulo, clássico majestoso. O jogo de número 59 na história do Campeonato Brasileiro. Sérgio! Bem, o Corinthians sem dúvida é o favorito, embora o São Paulo tenha mudado um pouco a forma de jogar. São Paulo hoje é um time que espera seus adversários e contra-golpeia. Isso aconteceu no segundo jogo contra o Avaí, isso aconteceu no jogo com o Palmeiras, aconteceu ontem também contra o Vitória. E eu acredito que o São Paulo, esperando o Corinthians fechado, ele vai tirar uma das grandes armas do Corinthians, que o Corinthians joga à isca, como quem diz, vem. E quando o adversário vai, o Corinthians vem e vem com muita precisão. Fisgaram um peixão domingo. Exatamente. É aquela coisa... Fizeram 4 pra valer 2. Se não é o sinalizador, o Santos ia tomar mais, viu? E outra, o que pesa contra o Corinthians, por jogar em casa, o Corinthians vai ter que propor o jogo. E o Corinthians é obrigado, e o Corinthians espera que o clube adversário propõe quando joga fora, né? Mas eles fizeram isso contra o Santos sábado e é o que deu. Então, é o que o Foram Corinthians... pra cima. É que o Corinthians, o Fábio Carille vem ajustando, né? Porque a princípio, o próprio Fábio Carille falou... Muito bom treinador. Então, eu vou arrumar a primeira defesa e depois vou melhorar o ataque. Vídeo o jogo de quarta-feira que... O Rogério Ceni podia ter essa aula com ele, né? Então. Tá gostando do trabalho dele, Renato? O São Paulo já trocou de treinador, quer dizer, já arrumou um treinador? Toma crítica pra vocês aí. Opa. Não, tem um mito ainda lá. Mito? É. Ah, gente, então coloca um bicho-papão, faz o povo correr do bicho-papão, que acho que é mais fácil, o povo corre mais. Não, São Paulo tá completamente desestruturado, sem esquema de jogo. E pro Corinthians, a única coisa que a gente tem que sentir mais é a falta do Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio não vai ter quem fazer fair play pra nós lá, então vai fazer falta. Mas a gente dá um jeitinho. E, aliás, o problema são os Rodrigos, porque nós não temos Rodriguinho e vocês não têm Rodrigo Caio. Quem será que vai perder mais, hein? O Carille... Quem, João? Opa, acho que o Rodrigo Caio, né? Eu entendo o seguinte, o Rogério realmente errou demais, mas parece que agora ele está tomando um chazinho de humildade. Sim. Ele está mudando um pouco a forma do time jogar. Não creio que o São Paulo vai ganhar pelo seguinte, o São Paulo tem uma tabelinha, ele ganha de 2-0 em casa e perde de 1-0 fora, então ele deve perder de 1-0 outra vez. Esse vai ser seu palpite, Sérgio? Vai, porque veja bem, você concorda que faz sentido? Faz. O São Paulo perdeu de 1-0. Pelo jeito que o São Paulo tá jogando todo sentido, verdade. O São Paulo perdeu no Ponte Preta de 1-0 e ganhou de 2-0 às 3 no Morumbi. A tabelinha que o São Paulo tem. É verdade. Então é bem provável que seja 1-0 pro Corinthians. Mas olha, um resultado surpreendente neste jogo não está fora de cogitações. E tem mais, o São Paulo está com um garoto, esse menino Éder Militão. Se o Rodrigo Caio for vendido, ele vai ocupar o lugar com tranquilidade. Jogou muito bem ontem, né? Sim. Entrou muito bem. João,
Pois Você não. acha mesmo que o São Paulo perde mais com a ausência do Rodrigo Caio do que o Corinthians com a ausência do Rodriguinho? É que o São Paulo, o Corinthians já é um time mais encorpado, né? O Corinthians já é um time mais encorpado, então os jogadores que estão entrando, de certa forma, estão suprindo a falta do Rodriguinho. Claro que não com a mesma qualidade, até porque o Rodriguinho tá voando. Mas acho que o São Paulo, por estar se ajustando agora, acho que vai sentir mais falta. Quem ganha o jogo, ô Marcinho? 1x0 Corinthians. Quanto? 1x0 pro Corinthians. Não pode ser um 0 não. Como não? Não, tem que ser mais, cara. Um jogo clássico como esse tem que ser mas mais. é um clássico, Tem que ser né? uns 3x2, uns Mas como 4x3. dizem por aí, clássico é clássico, né? Tem que ser um atleta. Ô, tem que ser como ontem assim? o Grêmio e Chapecoense 6x3. Louco. É, tem que ser Pô, jogo como assim? Não. Por quê? Não, o quê? Quem vai ganhar o jogo? Eu vou torcer pro São Paulo. Sou Quanto brasileiro, vai não ser? vou desistir nunca. Quanto vai ser? 1x0. Vocês vão Agora, o vocês vão tomar uma corintiano, sapecada cada domingo. o corintiano não se iluda. É. A zaga do São Paulo não é a zaga do Vasco. Ela é bem melhor. Ah, com certeza. Porque o Breno provou por que ele não pode jogar em lugar nenhum. Ah, infelizmente o Breno... Não dá, a carreira do Breno acabou. Sem o Rodrigo Caio, quem vai jogar na zaga São Paulo? Vai jogar provavelmente o Militão, o Lucão e o E o Maicon. Maicon. Vocês acham mesmo que a zaga do São Paulo é tão superior assim a do Vasco? É. Com certeza é. Até porque o Lucão... Desculpa até o termo chulo que eu vou utilizar agora, mas o Lucão não é essa porcaria que a torcida pinta. Que a torcida coloca pra ele. O Lucão é um bom jogador que com sequência, que com confiança pode render. Ó, esse jogador com ão, pra mim não vale nada. Lucão, Paulão, não dá nada. Militão. Não vira. Ô, André, Sim, se você me permite, claro que eu permito. tem... Ah, obrigada. Tem uma provocação de um nosso ouvinte, que ele é São Paulino. Lindo o time dele, né? Enfim, eu acho que ele é da minha família, por coincidência. Ele mandou mensagem aí pra gente? Mandou pelo WhatsApp. O meu primo, né, o Zinho, ele quer saber... Eliomar, abraço. Eliomar. Se o São Paulo ganhar, qual seria a desculpa dos corintianos? Tem desculpa? Não, Ah, o corintiano arruma desculpa pra tudo, que a arbitragem roubou, que não Tá te sei provocando o aí, quê. Renato. É verdade? E Márcio? É verdade? Ela tá provocando Eu sou de vocês uma família aí. de corintianos, isso é uma pura verdade. Tudo vocês choram. Que tudo vocês clássico, reclamam. acho que uma das frases mais legais que inventaram é que clássico é clássico. Eu vou Jogo é falar... jogo. Eu vou falar sinceramente. Fala pro Zinho, que eu não vou falar diferente, senão pode dar um cacófato meio diferente, vai ficar meio feio. Verdade. Mas, Boa. mas meu placar pra domingo, 1-1. É mesmo? Meu placar pra domingo, 1-1. Que foi o resultado do São Paulo lá na Arena, no último jogo da Arena. O Corinthians não leva sorte na Arena. E eu acho que o Rodriguinho que fez no primeiro 2-0, os lançamentos, os gols do Rodriguinho foi o que fez a diferença entre Corinthians e São Paulo. Agora, é claro, possivelmente a gente ganhe. O que eu acho impossível realmente é que o São Paulo ganhe. Ou empate, ou então vitória do Corinthians. Mas meu placar para domingo, 1-1. Tá certo. Muito bem. João deu seu palpite? Acredito, eu vou nessa linha do Renatinho. 1-1, 1-0. 1-0 pro Corinthians. Eu também acredito que o São Paulo não ganhe. Então, o Sérgio falou 1x0 para o Corinthians, o João falou 1x1, o Renato falou 1x1, o Márcio falou 1x0 para o Corinthians, a Tati falou 1x0 para o São Paulo, o Felipe... Olha, eu acho que vai ser 1x0 pro Corinthians, viu? Ô, André, Eu vou ser mais ousado, vai ser 3x3. Oi, Tati. o Zinho tá respondendo aqui no WhatsApp. Ele tá dizendo, respondendo o Renatinho, que 1-1 é pouco. Ele tá falando que o São Paulo vai ganhar de 2-0. É ele que tá dizendo. Vamos ver, né? Entendi. Aí entra aquela história a história do Ão, de novo, que eu vou lembrar agora. Os dois irmãos gêmeos, o Zinho e o Zão. Não! Melhor não. É isso aí, gente. Passou rápido, hein? Opa. Como assim? Mas já- Já tá passou acabando. rápido o quê? Pois é, já tá acabando. Não. Estamos chegando ao final desse Esporte Divisão de hoje, é verdade. A gente vai agora para as considerações finais, as nossas despedidas. Quero primeiro agradecer. Márcio, obrigado pela presença. Curtiu? Gostou? Com certeza. Ô, Muito obrigado Opa. pelo convite aí É nóis. de todos. Pareça quando quiser, viu? Renato, obrigado, cara. Foi um prazer reencontrá-lo. Um prazer ter você aqui com a gente no Esporte Divisão, hein?
Muito obrigado, Rádio Conectados, muito obrigado a vocês todos, equipe Divisão, muito obrigado ao Weber que não está, você, André, a Tati, o Sérgio, o João, muito obrigado pelo convite, pela receptividade e continuem assim, a gente vai de casa, a gente tem aquela história de ficar falando com o rádio, né? A gente vai comentando lá de casa. Com certeza. Enquanto vocês estão falando aqui, a gente vai comentando lá de casa e obrigado pela oportunidade de poder comentar um pouquinho aqui no estúdio também, poder falar um pouquinho de esporte, do qual nós somos apreciadores, né? A gente não é conhecedor, não estuda a arte, mas somos apreciadores do esporte, então é muito legal falar a respeito. Muito obrigado e aproveitar para mandar um beijo para minha esposa lá em casa, deve estar me ouvindo lá, Adriana. Eita, nós! Que beleza! E para todo mundo que está ouvindo aí Esporte Divisão. Valeu, gente. Obrigado, Renato. Volte sempre, as portas são abertas para você aqui, viu? Tati, com essa voz sensual de renite. Obrigada por ter entregado. Sim, né? Então é isso, ouvinte. Semana que vem estaremos de volta com o Esporte Divisão. Um feliz Dia dos Namorados para todos, né? Que é segunda-feira, né? Aí sim. A gente vai aproveitar bastante, né? Com certeza. Na medida do possível. A gente, eu com a minha e você com o seu. Deixa bem claro isso. Exatamente. De preferência, né? Isso. Você, ouvinte, com sua esposa, seu esposo, enfim, ficante. Semana que vem, fiquem todos com Deus. Um super beijo. Obrigado, meninos, pela visita. Valeu. E um super beijo para todos. Beleza. Joãozinho. Eu gostaria de agradecer, né, a presença do Márcio e do Renato, que estão representando o pessoal do Loucos pro Rádio. Um abraço para toda a rapaziada aí. Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Um ótimo final de semana para todos e todas. Opa, aí sim, ó, Marcelo Pires, que maravilha. Sexta-feira, belo. Opa. Semana que vem a gente tá de volta. Abraço. Valeu. Felipe, obrigado mais uma vez, cara, parceirão. Muito obrigado pela presença aí, por comandar os botões mágicos. Opa, satisfação estar aqui com todos vocês, com essa galera, gente boa aqui, que trabalha aqui na Esporte Divisão. E é isso aí, mais uma sexta-feira aqui, apresentando o programa pra vocês, sempre uma honra. E semana que vem tamo aí, rapaz. É isso aí, gente. Ó, nós agora, o Sérgio deixa por último, pra ele encerrar daquela forma. Então eu quero agradecer vocês. Obrigado mais uma vez, Renato e Márcio, pela presença. Obrigado pra galera que curtiu o Esporte Divisão. A gente vai com a certeza de que voltaremos. Beleza? Não saiam da Conectados, fiquem aí que vem agora Cláudio Afonso com samba e pagode Brasil, legal. Sérgio, encerra o Esporte Divisão de hoje daquele jeito, Sérgio. Tchau, galera, valeu! Um abraço para todo mundo, para nossa equipe, pro Felipe, pros nossos convidados que abrilhantaram o nosso programa. E para você que nos acompanhou, na semana que vem esteja com a gente e espalhe. Fim de jogo. A equipe Divisão volta semana que vem. Esporte Divisão, uma visão diferente do esporte. Rádio Conectados. Barra de tarefas. Som fora de grupo. Som de um diálogo. Detor em 4 minutos. 44. Espaço.